Oiê, tudo bem? Tô aqui hoje pra falar mais uma vez com vocês, ministrar mais uma aula diretamente do Ministério com Crianças. Se você não sabe, nós já retornamos, viu? Com toda a segurança, com toda a cautela que esse período de pandemia exige, mas estar junto é tão bom, não é mesmo? Nessa pandemia a gente viu o quanto isso é importante. E a gente o Ministério com Crianças, os professores, as crianças já estão retornando lá para a igreja. E eu queria te convidar, se você está assistindo essa aula online e você ainda não está indo para a igreja, conversa com o papai e com a mamãe, fala: ó, papai, mamãe, as aulas já voltaram, já tá tendo conteúdo, já tá tendo apostila nova, então não fica de fora, tá bom? Mas se por algum motivo maior você e o seu papai e a sua mamãe verem que realmente não dá para ir, que o melhor ainda é esperar um pouco mais, continua ao menos acompanhando todas as aulas aqui no canal do YouTube. Por falar em canal do YouTube, vocês sabem que os vídeos precisam ser vistos pelas pessoas, concordam? Então, quanto mais pessoas veem os nossos vídeos, mais o nosso canal aqui da nossa igreja, ele cresce, mais pessoas são abençoadas. Então, vamos combinar o seguinte? Se você gostar desse vídeo, se você gostar dessa aula, você vai compartilhar ela com um coleguinha, com uma amiguinha, um amiguinho, você vai mandar esse vídeo lá pra ela. E no final da aula, você também vai deixar a sua curtida, o seu like. Se você não souber como faz isso, pede ajuda pro papai e pra mamãe. E aí você deixa aqui no nosso canal pra ajudar a nossa palavra a chegar a cada vez mais pessoas. Combinado? Então tá bom. Vou deixar também uma ferramenta nova aqui no nosso vídeo. O combinado é o seguinte: depois dessa aula, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver um comentário para fazer, ou se você quiser só deixar um recadinho pra Pro aqui, que você deve estar com saudade, assim como eu estou morrendo de saudade de você, deixa aqui nos comentários, combinado? Aí eu volto aqui depois, vou ver quais os comentários que estão aqui e eu vou responder cada um deles. Estamos combinados assim? Então bora pra aula, né? Pra não ficar enorme esse vídeo e ficar bem objetivo, porque o importante aqui mesmo é a palavra de Deus. Bom, como eu disse, esse semestre nós começamos uma apostila nova. E essa apostila nova, ela basicamente trata dos profetas da Bíblia. O que são os profetas? São os mensageiros de Deus. Aqueles homens que Deus chamou lá no tempo de Israel, lá no tempo passado, para que aquelas pessoas servissem de porta-voz, levassem a mensagem de Deus ao povo que muitas vezes estava ali com o coração endurecido. Nas aulas anteriores, nós falamos muito sobre esse profeta aqui, ó, Ezequiel. O Ezequiel foi um grande profeta na sua época, né? Todos conheciam, todos ouviam falar de Ezequiel e todos queriam estar ali muito próximos e sempre debaixo ali, muito perto do Ezequiel, para poder, digamos assim, aproveitar aquele contato pessoal que Ezequiel tinha com Deus. Mas você acha que só ele era importante? Você acha que só existia Ezequiel naquele tempo? Não, o povo era muito grande, então assim, Deus precisava mandar cada vez mais mensagens para o povo. E com isso, ele foi levantando vários homens e também mulheres. Mas hoje eu vou apresentar para vocês um outro profeta. Esse aqui é o Obadias. O Obadias também tem uma história incrível. Lá na Bíblia, a história dele é bem curtinha. Se a gente comparar com outros livros como Salmos, como João, Mateus, Obadias tem pouquíssimos capítulos. E hoje eu vou falar com vocês sobre o capítulo 1 do livro de Obadias, que tá lá na Bíblia. Então, pede ajuda pro papai e pra mamãe, pede pra ele contar a história de Obadias pra você. Eu vou fazer aqui um breve resumo pra você ficar com a curiosidade de depois ir lá conferir essa história completa. Combinado? Então, vamos lá. Obadias, ele vivia lá na época do povo de Israel, assim como Ezequiel e assim como outros profetas. E Obadias era um homem que clamava a Deus, clamava ao Senhor. Você sabe o que quer dizer o nome Obadias? Adorador, servo do Senhor. Então, não era à toa que ele tinha esse nome, né? Ele tinha esse nome naquela época, os nomes eram dados com muito significado mesmo, ninguém tinha um nome à toa. E aí, Obadias, naquela época, foi escolhido por Deus para levar a palavra para o povo. E aquele povo naquela época estava bem desanimado, viu?
povo estava meio triste, meio rebelde, porque muitas coisas vinham acontecendo e isso deixava o povo entristecido. Deixava o povo muitas vezes desacreditado do poder de Deus. Eles estavam ali, muitos sendo levados como escravos, muitos sendo levados como prisioneiros. Então tudo isso fazia com que a fé do povo fosse abalada. E aí vem Obadias com uma mensagem de poder, uma mensagem de ordem para aquele povo, uma mensagem para reavivar a fé daquele povo. Naquela época, existia uma cidade que ela ficava bem no meio de umas rochas. Essa cidade era a cidade de Edom. E você sabe o que significa Edom? Edom significava vermelho. Mas o que é isso aqui? Eu vou contar para você depois. Mas grava bem essa imagem aqui, porque isso é uma pedra preciosa. Edom era uma capital, era uma cidade com região muito montanhosa, de difícil acesso, sabe? Então, às vezes, eles até tinham uma certa proteção, porque o local que eles ficavam situados era de difícil acesso. Então, os povos, sabe, antigamente tinha muita guerra. Então, os povos até pensavam bem antes de tentar invadir Edom, porque era muito difícil, o acesso era dificultado, a saída também era dificultada, então o povo preferia evitar. A capital de Edom se chamava Petra, justamente, ou Sela. Você pode encontrar algumas versões da Bíblia que vão dizer isso. Mas, em geral, chamavam a capital de Petra. Petra está sendo representada por essa pedra preciosa cinza aqui, tá bom? E por que cinza, Pro? Porque era uma cidade com muitas montanhas, uma região com muitos vales. Então, eles tinham essa característica peculiar. Tinha um probleminha, viu? O povo edomita, o que é edomita? Quem nasce em Edom, quem é do povo de Edom. E quem eram os edomitas? Os edomitas, eles eram descendentes do irmão de Jacó, do Esaú. E aí, o que acontece? Eles eram muito orgulhosos. Por quê? Eles estavam lá naquela região que, teoricamente, era inabitável, né? Era muito protegida, que os povos evitavam de atacar. Então, eles se sentiam, assim, digamos assim, super poderosos, sabe? Eles ficavam ali se achando. E o que isso gerou no coração deles? Arrogância, falta de humildade, orgulho, ambições, vários sentimentos ruins, sabe? E o que aconteceu? Aquele povo foi crescendo e foi se tornando um povo amargo, um povo orgulhoso, um povo rancoroso e principalmente um povo que não tinha humildade. Isso fez com que esse povo fosse representado por essa pedrinha manchada aqui, ó. Isso te lembra alguma coisa? Uma sujeirinha, assim, algo não muito atrativo, concorda? Então, a pedra preciosa que representa os edomitas é essa pedra manchada aqui. E aí, o que acontece? Com toda essa arrogância, com toda essa reunião de sentimentos ruins, o povo edomita acabou se afastando de Deus. Acabou deixando de seguir os preceitos e aquilo que Deus sonhava para eles. Então, Deus, por consequência das atitudes desse povo, acabou os deixando para lá. Só que o povo de Israel ainda era muito amado por Deus. E vamos relembrar aqui, Israel era Jacó, Edom era Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos. Só que em determinado momento da história eles se separaram, porque Esaú preferiu vender os direitos dele em troca de comida, de satisfações ali momentâneas. E o que aconteceu? Eles se criaram separados, dois povos separados, e aí é de onde nasce Israel, o povo de Israel, descendente de Jacó, e o povo edomita, descendente de Edom, de Esaú, ok? Só para vocês saberem do que a Pro tá falando. Feito isso, como havia uma guerra, digamos assim, entre esses povos, em um determinado momento, Deus usa ali o profeta Obadias para levar uma promessa para o povo de Israel. E ele diz: olha, povo, fique tranquilo, eu vou tirar vocês dessa situação, eu vou tirar vocês dessa prisão. E, inclusive, eu vou dar a vocês aquela terra que já era de vocês por direito, mas que em um determinado momento, por conta de uma
de um desentendimento, vocês a perderam. Então, eu vou dar a terra de Edom para vocês dominarem. Quem aí se lembra qual que era a pedra preciosa que representava Edom mesmo? Isso mesmo, a pedra vermelha. Porque Edom significa vermelho. Então, Deus promete ao povo de Israel que vai devolver Edom, a terra para eles. E que o povo edomita vai ser dominado, eles não vão mais vencer a guerra. E aí, Deus deixa uma palavra que eu vou ler aqui para vocês, para ficar bem guardadinho no seu coração, tá bom? Deus diz assim, ó, pro povo de Israel: não se abalem, fiquem tranquilos, o país de Edom será conquistado. Os que foram levados como prisioneiros para fora do reino de Israel voltarão e vencerão. O povo de Deus vitorioso subirá ao monte Sião e dali governará Edom. E o Senhor, que Senhor? O nosso Senhor Deus será o rei dessa nação. E aí não haverá mais divisões, não haverão mais pedras preciosas separadas. Todos servirão a um único povo. O pecado, o orgulho, não estará mais no meio de vocês. Vocês serão um povo eleito, um povo restaurado, um povo que serve a um único rei. O rei Jesus. O rei e Deus Pai. Amém? Se você gostou dessa história, você vai contar pra mim aqui nos comentários? Promete? Então grava aí, ó. Olhar a palavra de Obadias, capítulo 1. Lá você vai conhecer toda essa história. E se você tiver qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu volto depois para te responder. Não esquece, hein? Compartilha esse vídeo com um amiguinho para que ele também seja abençoado. Um grande beijo e eu estou morrendo de saudade. Qualquer coisa, vai lá voltar conosco, hein?